Graça e paz, queridos. Boa noite. Continuamos a nossa construção do tema Você tem tempo para Deus? Estamos falando sobre o desenvolvimento de hábitos que resultarão em uma vida devocional para Deus, cujo objetivo é atender ao chamado de estarmos com Ele em intimidade e amor. Vamos falar hoje sobre o lugar do encontro. A escolha do lugar para nós encontrarmos com Ele todos os dias. O lugar onde oramos é tão importante quanto o horário e a duração do nosso tempo de oração. Nem todos os lugares disponíveis são adequados para este fim. O depoimento de um pastor diz: quando eu era professor universitário, eu tentei orar no meu escritório, com o único resultado de ser convencido de que isto era possível. Eu estava cercado por distrações, trabalhos dos alunos para corrigir, formulários para preencher, uma preleção para dar na próxima aula, alunos para atender. Entretanto, não conseguia encontrar nenhum outro lugar para orar e, por isto, pedi ajuda ao Senhor. Logo depois, descobri um escritório desocupado num outro departamento próximo ao meu. E não só isso, mas havia uma secretária cristã naquele departamento que prometeu não deixar ninguém perturbá-lo enquanto ele estava orando ali. Se tivermos dificuldade para achar um lugar para orar, devemos pedir ao Senhor e também a outros cristãos para ajudar-nos a encontrar um local adequado. Se possível, o lugar escolhido deve nos dar liberdade de orar e cantar em voz alta. Não devemos ficar satisfeitos com um lugar que não permite oração com liberdade de expressão. Depois de escolher um horário e um local, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos decidir que ficaremos abertos para a inspiração do Espírito Santo. Essa atitude pode ser não muito fácil para quem só conhece oração formal, mas de fato o Espírito nos quer guiar. Se chegarmos diante do Senhor com isso em mente, descobriremos que nossa oração será incalculavelmente enriquecida à medida que cedermos aos impulsos do Espírito Santo. Por outro lado, a oração não é uma atividade totalmente espontânea. Ajuda muito colocar elementos específicos no nosso tempo diante do Senhor, como, por exemplo, a Bíblia, a intercessão. Seja qual for a decisão nesse sentido, devemos deixar o tempo flexível o suficiente para que o Espírito modele nossa oração de forma a nos aproximar mais do Senhor. Enquanto dependemos de orar, a maioria dos cristãos encontra alguns obstáculos. Reconhecer esses obstáculos pode ajudar-nos a tratar com eles. Recentemente conversamos entre amigos sobre fazermos do nosso tempo de oração. Alguns de nós reconhecemos que durante a oração acabamos pensando sobre nossas vidas, família ou emprego. Alguém comentou imediatamente: isso não é oração, e ele tinha razão. Se durante o nosso tempo de oração estivermos pensando sobre nossos filhos, nossa agenda, ou estarmos sendo distraídos, ou estamos sinceramente procurando raciocinar sobre as coisas na presença de Deus e não orar, embora este último possa ser uma atividade válida, não é oração. Na oração, devemos nos entregar ao Senhor para que cresçamos no nosso conhecimento e amor por Ele e na nossa capacidade de ouvir e obedecê-lo. Isso significa que, embora possamos pensar sobre nossas preocupações durante a oração, elas não devem ocupar nossa mente durante todo o período. É correto trazer nossas preocupações diante do Senhor e devemos frequentemente interceder em favor delas e até mesmo pesar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de um determinado curso de ação em espírito de oração. Entretanto, devemos vigiar contra transformar nossa intercessão numa especulação infindável de como devemos agir com determinados problemas. Não trabalhe para o Senhor. Deus não tem empregado, Ele tem filho. Como tem a letra de uma canção que diz: não tenha cuidado sobre ti, pois somente um seria muito para ti. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Avaliar nossos períodos de oração pode ser um outro obstáculo à oração. Um amigo disse que seus tempos de oração não eram muito bons, até que alguém o aconselhou a não mais avaliá-los. De fato, disseram-lhe que o único critério que devemos usar para avaliar nossa oração era a nossa fidelidade em cumprir um horário certo diariamente diante do Senhor. Ele seguiu o conselho e foi retirado dele uma enorme pressão. Devemos parar de avaliar nossa oração. Jesus é o único qualificado para fazer isso. Podemos estar fazendo exatamente o que Ele quer e Ele pode estar muito contente conosco, mas se seguirmos os nossos sentimentos, podemos dar a nós mesmos uma avaliação baixa e achar que somos um grande desapontamento para Ele.
Nas Cartas do Inferno, de C.S. Lewis, um demônio mais idoso, chamado Morcegão, aconselha um demônio mais novo, Cupim, sobre desviar pessoas do Senhor, chamado por ele o inimigo. Morcegão insiste particularmente em que os períodos de sequidão, depressões, são de imenso valor para o inimigo estimular o crescimento do crente individual. De fato, Morcegão escreve: alguns dos seus prediletos especiais do Senhor têm passado por vales mais longos e mais profundos do que os demais. Ele aconselha Cupim a se lembrar que as orações oferecidas nos períodos mais depressivos são as que mais agradam o Senhor. Nossa causa nunca estará em maior perigo do que quando um homem, não querendo, mas mesmo assim pretendendo fazer a vontade do inimigo, perscuta o universo do qual se parecem ter apagado todos os traços da sua presença e interroga por que é que se foi desamparado, e ainda assim persiste em obedecer. É claro que nossa oração e relacionamento com o Senhor não deve ser um período interminável de depressão. Devemos experimentar, no decorrer normal da vida, tanto os cumes quanto as depressões. Mesmo quando sentimos que nossa oração está mais seca do que um deserto, não devemos ser influenciados por isso. Na verdade, todo cristão experimenta sequidão na oração, em algum período da sua vida. O Senhor deixa isso acontecer para que possamos dizer: Jesus, não importa como eu estou me sentindo, não importa se passa todo esse tempo sem sentir nada, eu te amo e vou passar esse tempo contigo. Isso agrada profundamente ao Senhor. Nosso relacionamento com o Senhor não deve ser menosprezado, é um compromisso muito sério. Se o negligenciarmos, colheremos os resultados de uma vida cristã sem poder, destituída na maior parte de paz e direção. Se o alimentarmos através da oração e da palavra, nossa vida será um testemunho da alegria, força e confiança que se encontram somente no relacionamento com o Senhor. Nossas orações não podem ser motivadas pela emoção, e sim pela convicção. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, porque amanhã nós estaremos em jejum pela nação e depois estaremos cultuando ao Senhor. Um ótimo final de semana a todos. Segunda estaremos de volta, se assim Deus permitir. Um grande abraço.